Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Programa sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. Retomamos a nossa catequese sobre os 5 mandamentos da Igreja. Dos 4 primeiros, já tratamos nos 4 programas anteriores e você é convidado a revê-los acessando o portal da Rede Século XXI. Recordemos quais são os 4 primeiros mandamentos da Igreja. Primeiro mandamento, participar de missas inteiras aos domingos e festas de preceito e abster-se das ocupações de trabalho. Segundo mandamento da Igreja, confessar-se ao menos uma vez por ano. Terceiro mandamento da Igreja, comungar, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. O 4º mandamento da Igreja, de que tratamos no programa anterior, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Hoje, trataremos do 5º e último preceito, do 5º e último mandamento da Igreja. Ainda o parágrafo 2043 do Catecismo da Igreja Católica. O 5º preceito, prover as necessidades da Igreja, segundo os legítimos usos e costumes e as determinações, aponta ainda aos fiéis a obrigação de prover as necessidades materiais da Igreja, consoante as possibilidades de cada um. Uma mudança verdadeiramente impressionante aqui da linguagem utilizada pela Igreja no passado quanto ao 5º mandamento da Igreja. Antigamente, a Igreja formulava esse 5º mandamento assim: pagar o dízimo segundo o costume. Pagar o dízimo segundo o costume. A ideia de pagar evocava, sobretudo, a ideia de dinheiro. E dízimo é uma categoria bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A bem da verdade, essa nomenclatura dízimo não desapareceu da Igreja Católica. Há pelo menos 2 documentos da CNBB acerca, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acerca do dízimo, pastoral do dízimo, o dízimo na vida da Igreja. E é preciso fazer um discernimento entre o dízimo do Antigo Testamento e o dízimo do Novo Testamento. Jesus fala do dízimo. E nós vamos tratar desse assunto mais para frente. O Antigo Testamento também trata do dízimo, o dízimo da lei de Moisés. E a lei mosaica deu lugar à nova lei, e nesse sentido é importante fazer o discernimento. Mas a formulação do 5º mandamento, digamos assim, é mais abrangente e mais completa, no meu entendimento, porque trata de ajudar a Igreja em suas necessidades. E há muitos tipos de ajuda, não somente ajuda financeira, não somente ajuda pecuniária. Ajuda também em termos de trabalho, de serviço voluntário, por exemplo. Portanto, o 5º mandamento da Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, não fala da palavra dízimo. Também não exclui o dízimo. É mais abrangente ajudar a Igreja em suas necessidades, com uma cláusula, cada um conforme as suas possibilidades. Portanto, o dízimo há de se adequar a essa exigência, cada um conforme suas possibilidades. O 5º preceito, prover as necessidades da Igreja, segundo os legítimos usos e costumes e as determinações, aponta ainda aos fiéis a obrigação de prover as necessidades materiais da Igreja, consoante as possibilidades de cada um.
essa expressão, prover as necessidades materiais da igreja, abrange, para além do dízimo, as diversas possibilidades de nós cumprirmos, de nós atendermos às necessidades da igreja. Materiais, por favor, não espirituais aqui, materiais. O dízimo é uma delas. Antigamente se dizia pagar o dízimo segundo o costume. A igreja, felizmente, reformulou e colocou de uma forma mais, digamos assim, mais bíblica. Não que o dízimo não seja bíblico, mas muitas são as formas de se socorrer a igreja para além do dízimo. Conforme as possibilidades de cada um. O dízimo explicita é uma das formas de socorrermos as necessidades da igreja. Etimologicamente, dízimo tem relação à 10ª parte. De acordo com as suas possibilidades, se você pode dar 10% daquilo que você recebe, dê. Mas, se suas possibilidades só permitem 9%, dê. Se só permitem 8%, dê. Se só permite 7%, ou 6%, ou 5%, dê. A questão aqui agora, muito felizmente colocada pela igreja nesse parágrafo, cada um conforme as próprias possibilidades. Vamos fazer uma breve catequese sobre o dízimo. Sua obrigatoriedade, e há 2 documentos, pelo menos, da CNBB sobre esse assunto. É uma obrigação de todo cristão, se Deus concedeu-lhe tanto, parte daquilo que você recebeu de Deus como fruto do seu trabalho, você deve reservar para o Senhor. Isso é bíblico. Sim, sem dúvida alguma. A disciplina do dízimo está incluída no 5º mandamento da igreja. E para vários, não todos, para vários textos do Antigo Testamento e também do Novo, é importante que nós nos debrucemos sobre esse assunto. Deus não precisa de dinheiro. Deus, na sua igreja, precisa. O próprio Jesus, durante sua vida pública, quis que a bolsa comum fosse apresentada para as pessoas. Aliás, já vamos começar a nossa catequese sobre o dízimo com a relação entre Jesus e o dinheiro. Jesus precisou de dinheiro? Indiretamente, sim. E vejamos como Jesus situou o dinheiro, os bens materiais, como sustentação dele e do grupo apostólico. Durante sua vida pública, Jesus teve necessidades materiais e os fiéis, as pessoas que ouviam Jesus, que acompanhavam Jesus, que escutavam Jesus, que testemunhavam os milagres de Jesus, ajudavam materialmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus precisou de dinheiro, Jesus precisou de roupa, Jesus precisou da matéria, Jesus precisou de todos os bens materiais. E, em caso afirmativo, como isso se concretizou? Como era que as pessoas ajudavam a Jesus a suprir essas necessidades? Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. O texto é claríssimo. Mulheres ricas, abastadas, que seguiam a Jesus e o ajudavam com as suas posses.
E não somente Jesus, mas também o grupo apostólico. Jesus não andava sozinho, andava acompanhado pelo menos dos 12, segundo os evangelhos, também acompanhado de sua mãe, e essa, por sua vez, acompanhada dos primos de Jesus, os parentes próximos de Jesus. Tratava-se de um grupo que constantemente se deslocava. E quando estamos tratando de necessidades materiais, estamos nos referindo à comida, à roupa, a material de asseio e assim por diante. Estas mulheres eram encarregadas de suprir as necessidades materiais de Jesus e do grupo apostólico. Jesus era pobre, não tinha absolutamente nada. Isso não significa dizer que era um esmulambado, que era um fedorento, que era um barbone, como dizem os italianos, um mendigo, absolutamente. As necessidades materiais de Jesus e do grupo apostólico eram supridas por essas mulheres piedosas. Um fundamento que não pode ser ignorado pelos católicos, que na sua paróquia, na sua diocese, na sua comunidade de fé, constatam que sua comunidade de fé, que o seu sacerdote, que as obras sociais, que o anúncio da palavra de Deus demandam necessidades materiais. Supri-las, provê-las, é obrigação de todos os fiéis, de acordo com suas posses. O grupo apostólico quis nosso Senhor Jesus Cristo que tivesse alguém com a bolsa comum, que fosse passada para as pessoas, que fizessem a sua colaboração, a sua doação material. Jesus quis que as pessoas que o procuravam, que o seguiam, que o acompanhavam para escutar sua pregação, para ver os seus sinais, os seus prodígios, ajudassem, colaborem, uma espécie de coleta espontânea, sim ou não? Sim? Ocorre que nosso Senhor Jesus Cristo entregou essa tarefa exatamente ao traidor Judas Iscariotes, que roubava. A preocupação desse texto, a intenção de citar esse texto agora, João capítulo 12, de 4 a 8, é justamente mostrar que Jesus quis que as pessoas colaborassem financeiramente com ele. João, capítulo 12, versículos de 4 a 8. Na cidade de Betânia, Jesus visita uma família muito amiga, 3 irmãos de quem ele gostava muito, Lázaro, Marta e Maria. E chegando na cidade, alguns dias antes da Páscoa, exatamente 6 dias antes da Páscoa, Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, derrama sobre os pés de Jesus um nardo puro, muito caro. Vejam a reação de Judas Iscariotes a esse gesto de Maria. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Então, aqueles que atacam a igreja dizendo: Deus não precisa de dinheiro, conversa fiada. Cale sua boca. Mentiroso. Jesus quis, sim, não dispensou a ajuda material das pessoas que o seguiam. Confiou a Judas Iscariotes a tarefa de cuidar da bolsa comum. O que é a bolsa comum? Hoje vamos chamar, é a mochila, é a cestinha. Por favor, colabore. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já havia ressuscitado. Saulo, perseguindo a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Colaborando com a igreja. Colaboramos com o próprio Cristo. Essa história de Deus não precisa de dinheiro é conversa fiada, é conversa fajuta. A igreja precisa, sim, da colaboração
E ao pedir aos fiéis, a igreja está simplesmente sendo fiel àquilo que Jesus fez. Delegou a Judas Iscariotes a tarefa de solicitar a contribuição espontânea dos fiéis. Um fundamento bíblico que não pode ser desconsiderado acerca do quinto mandamento da igreja, socorrer a igreja em suas necessidades materiais, o dízimo. Vamos tratar da primeira vez em que a palavra dízimo aparece na Bíblia. E num contexto muito significativo, Abraão, nosso pai na fé, estabeleceu uma batalha contra um rei, na verdade foi contra 5 reinos, venceu, resgatou o seu sobrinho Ló, que havia sido levado como escravo, e ao retornar da batalha, vai pagar o dízimo a uma personagem que aparece pela primeira vez na Bíblia e depois desaparece. Uma personagem que só aparece uma vez na Bíblia e é aqui nessa situação. Gênesis capítulo 14, versículos de 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Uma prática bem anterior à lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada 600 anos depois de Abraão. Portanto, a prática do pagamento do dízimo, de entregar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que Ele concedeu, dízimo de tudo, a expressão é dízimo de tudo, portanto, não somente de dinheiro, se é que havia dinheiro no tempo de Abraão, mas Abraão era um homem rico, tinha muitos escravos, tinha muitos bens materiais, provavelmente o dinheiro da época, se é que existia, ele tinha também. O fato é que ele deu o dízimo de tudo. A compreensão que já o nosso pai Abraão, antes da lei de Moisés, já tinha de entregar a Deus parte daquilo que Deus lhe concedeu. O quinto mandamento da igreja, portanto, tem raízes veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento. O dízimo não foi codificado pela lei de Moisés e passou a vincular depois que Moisés recebeu as tábuas da lei. Não. É bem antes. E essa história, caríssimos, nos coloca diante de uma qualidade que Abraão teve e que é citada e que é elogiada pelo capítulo 11 da carta aos Hebreus. Abraão é elogiado é enumerado entre os heróis da fé. Abraão acreditou e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Já no capítulo 15 do livro do Gênesis, nós temos essa afirmação que é citada quase literalmente pela carta aos Hebreus. Dízimo e fé. Dízimo é questão de fé. Eu não pago dízimo de jeito nenhum. Por favor, reformule sua fé. Se coloque antes de tudo diante de Abraão, nosso pai na fé, nosso modelo, honrar os nossos antepassados e, considerando o fim que eles tiveram, imitar-lhes a fé, assim diz o último capítulo da carta aos Hebreus. Socorrer as necessidades da igreja. Abraão compreendeu que estava diante de um sacerdote, portanto, um homem vinculado ao templo, e a doação de tudo aquilo que ele possuía na 10ª parte, tinha essa consciência, é gratidão a Deus, a quem eu entrego aqui na presença do seu representante, que é o sacerdote. Vamos dar uma outra motivação para que o católico que recebe muito de Deus, que é abençoado com os favores materiais do Altíssimo, é uma motivação para ele pagar o seu dízimo, para ele ser fiel, cumprindo assim, socorrendo assim as necessidades materiais da igreja. E quisera que você pegasse o papel e a caneta
porque esse texto, acredito, vai tocar o seu coração. Darei um motivo bíblico para que você seja fiel no pagamento do dízimo. Eclesiástico, capítulo 35, versículos de 11 a 13. Faze todas as tuas oferendas com um rosto alegre. Consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por Ele. Dá de bom coração, de acordo com o que tuas mãos ganharam. Pois o Senhor retribui a dádiva e recompensar-te-á tudo 7 vezes mais. Primeiro, alegria. Não dê emburrado. Não dê contra a sua vontade. Se você dá para Deus triste, essa dádiva não adianta. Não tente comprar Deus. Prover as necessidades da igreja, isso só tem sentido quando brota de um coração alegre e grato, porque o Senhor lhe deu muito. Consagrar, portanto, os dízimos com alegria e devolver para o Senhor aquilo que lhe pertence. E depois, outra motivação. Você vai ser recompensado por tudo aquilo que você der a Deus, por tudo aquilo que você deu a Deus, 7 vezes mais. Acredite nesta palavra. Quem dá a Deus com alegria é restituído 7 vezes mais. Eu dou parte do que eu recebi, consagro o meu dízimo com alegria, como expressão de um coração grato. Alegremente eu olho para aquilo que Deus me deu e compreendo que isso foi fruto de sua graça, de sua misericórdia, de sua bondade. Alegremente, como expressão da minha gratidão, eu consagro o dízimo a Deus e o entrego à igreja. E quem faz isto é recompensado por Deus 7 vezes mais. O texto não diz que é 7 vezes mais em termos de bens materiais, também, mas quantas dádivas de paz, de alegria, de saúde para si, para a sua família, de defesa, de proteção, de amparo diante dos ataques do inimigo, de força para enfrentar as dificuldades. Deus te recompensa, Deus te dá 7 vezes mais. Caríssimo dizimista, grave esse programa. Mande para as pessoas que ainda estão hesitando. Defendam essa prática bíblica. Consagre com alegria os dízimos, devolva a Cristo mediante a igreja e aguarde, porque a recompensa virá abundantemente do céu 7 vezes mais. E a palavra de Deus não mente. Na nossa catequese bíblica, nós vamos ler e comentar outro fundamento. No final do Antigo Testamento, no último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias censura uma prática hipócrita, mentirosa, dissimulada, a pretensão de enganar a Deus no pagamento do dízimo. Ou não pagando, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, etc, etc. Ou então pagando aquilo que não corresponde de fato àquilo que é de Deus, de direito, porque você recebeu muito, mas está dando muito aquém daquilo que de fato corresponde ao que a palavra de Deus chama de 10ª parte. Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Quando se tenta enganar a Deus no pagamento do dízimo. Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis
se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Vejam que o Novo Testamento está terminando e a prática do dízimo não só não foi abolida, como foi, digamos assim, consolidada pelo último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Já terminando a antiga aliança e se preparando para receber, para a chegada do Messias, Israel recorda a necessidade da coerência, não, em contrapartida, a tentativa de enganar a Deus no pagamento dos dízimos, e são muitas as tentativas de se enganar a Deus ninguém engana. Aquele que pode e diz, eu não dou, porque estou muito ocupado, porque tenho muitas tarefas, muitas despesas, esse tenta enganar a Deus, mas também se engana a Deus quando se dá muito aquém daquilo que de fato corresponde ao montante da abundância dos bens que Deus lhe concede. O texto exorta os leitores a pagar integralmente os dízimos do templo. Rigorosamente falando, biblicamente falando, no Antigo Testamento o dízimo é a 10ª parte. É verdade que o dízimo do Antigo Testamento não vincula mais, mas o dízimo do Novo Testamento, dos lábios de Jesus, importa praticar essas coisas. Mateus 23, de que vamos tratar, o dízimo no Novo Testamento não foi abolido. E a palavra de Deus aqui faz um convite, faça a experiência. Dê o dízimo integralmente e você vai perceber se o reservatório do céu não vai se abrir e você vai receber muito além do necessário. De fato, todas as pessoas que alegremente dão o seu dízimo como expressão da gratidão a Deus, recebem muito mais do que o necessário. No programa anterior, vimos Eclesiástico 35, 7 vezes mais. O texto de hoje, muito além do necessário. Essa concepção, porém, é só para quem tem a fé. Amados, dízimo é uma questão de fé. Quem tem fé, dá o dízimo. Vamos buscar no Novo Testamento resposta a uma questão. O que o dízimo significava para Jesus? No Novo Testamento, nos lábios do nosso Senhor e Salvador, o dízimo ainda vincula. O dízimo ainda é uma questão obrigatória. Como Jesus se impostou diante do dízimo? Ele mesmo responde o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, de 23 a 24. Vamos ao texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. O dízimo no tempo de Jesus era objeto de uma conduta hipócrita da parte dos escribas e fariseus. Eles pagavam minuciosamente o dízimo de tudo. Aqui Jesus cita a hortelã, o endro, o cominho, ou seja, os alimentos. Eles reservavam a 10ª parte, portanto, conforme prescrevia a lei de Moisés, mas esqueciam coisas mais importantes. Os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isso é hipocrisia. Você filtra um mosquito e engole um camelo. Ocorre que essa hipocrisia deles não é motivo para que deixemos de pagar o dízimo. Reparem o que Jesus diz. Era preciso praticar em primeiro lugar isto, sem, contudo, deixar o restante. Portanto, não é para deixar o dízimo, mas é primeiro, mais importante, você cumprir os preceitos da justiça, da misericórdia e da fidelidade. A prática do dízimo que prescinde disso é hipócrita. Todavia, o dízimo não é culpado. Não é por causa da hipocrisia
deles. Não é porque esses preceitos mais importantes são mais importantes que eu devo jogar no lixo o pagamento do dízimo. Jesus não disse isso. Sejamos, por favor, coerentes. O dízimo deve ser expressão de um coração convertido, de um coração que prioriza a justiça, a fidelidade, a misericórdia. Porém, praticando a justiça, a misericórdia, a fidelidade, ele não deixa de pagar o dízimo. Repito a frase. Era preciso praticar em primeiro lugar tudo isso, sem, contudo, deixar o restante. Essa frase de Jesus é imprescindível para mostrar que o dízimo não foi abolido. Por isso, existe uma hierarquia de prioridades na Bíblia, de valores mais importantes, de preceitos mais importantes, claro, justiça, misericórdia, equidade, fidelidade, enfim, perdão, sem, porém, deixar de cumprir os preceitos menores, dentre os quais o pagamento do dízimo. Nós vamos dar uma outra motivação, ainda estamos investigando na Bíblia, no Novo Testamento, as raízes, os fundamentos, a motivação para o pagamento do dízimo, como expressão de cumprimento grato, alegre, jubiloso, sem constrangimento a Deus nosso Senhor, que tanto nos concede em termos de bens materiais. Hoje vamos citar um significativo texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 8. Convido você a pegar a sua Bíblia e anotar, ou então num papel, porque esse texto é de grande importância. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Já vimos nos programas anteriores que dízimo é uma questão de fé. E o dízimo que agrada a Deus é aquele que é expressão não de constrangimento, não de má vontade, de um coração emburrado que faz isso para agradar a criatura humana, para agradar ao Papa, para agradar ao Bispo, para agradar ao pároco, etc., para agradar a comunidade. Não, por favor, assim não. Dê sem constrangimento e alegre. Porque, e essa frase, segundo aos Coríntios 9, 7, Deus ama o que dá com alegria. Deus não conhece apenas a materialidade daquilo que é doado, mas o ímpeto do coração. Se é de boa ou de má vontade, se é de má vontade, isso não agrada a Deus, ainda que seja uma quantia considerável. Deus ama o que dá com alegria. E depois, uma motivação impressionante, Ele é poderoso para acumular de bens materiais, dando muito mais do que o necessário. Quem, de fato, alegremente, consciente das abundantes, das incontáveis, das intermináveis graças, também materiais, que Deus concede aos fiéis, retribui a Deus sem constrangimento e com alegria, e já fez essa experiência, pode constatar a atualidade, a veracidade impressionante dessa profecia. É profecia? É profecia porque o texto diz, por favor, o Senhor é poderoso para acumular com muito mais além do necessário, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras.
É a experiência do dízimo, uma experiência, digamos assim, corajosa, de quem, de fato, tendo recebido muito de Deus, reserva parte daquilo que Deus lhe deu para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. E nessa perspectiva, recebe o necessário e ainda muito mais de sobra para devolver a Deus e para ajudar aos pobres. Mateus capítulo 23. Importa cumprir esses mandamentos sem esquecer os demais. Se refere Jesus à justiça, à misericórdia, à fidelidade, em contrapartida, o dízimo, que é um preceito menor, mesmo dando prioridade a esses preceitos maiores, não é para esquecer, não é para ignorar, não é para deixar de praticar o dízimo. Agora, vamos a um outro argumento, Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Extremamente importante esse argumento, porque eu devo reservar parte daquilo que Deus me dá para a sua casa. Mais um motivo, aqui está. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. A igreja me alimenta com a palavra, a igreja me dá a catequese, a igreja me instrui. Em contrapartida, eu devo repartir os meus bens com ela. A sua paróquia tem um sacerdote que se consome transmitindo a palavra, dando a catequese com a ajuda ordinariamente dos leigos para preparar os seus filhos, para preparar você para a recepção dos sacramentos, para instruir você na fé. A sua resposta a Deus, gratidão, louvor, ação de graças, adoração, mudança de vida, sem dúvida alguma, tudo isso inclui a sua gratidão. Que poderei retribuir ao meu Senhor com tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome do Senhor, diz o Salmo 115. Mas também, neste sentido, aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Minha comunidade de fé necessita de reforma, de construção daquele centro paroquial, a reforma da igreja, a mudança, digamos assim, do forro, o serviço de som, a casa paroquial, as obras sociais da paróquia, a manutenção do sacerdote, tantas despesas, o pagamento de funcionários, etc. Eu reparto, cumprindo o que diz o Novo Testamento. Dízimo. É questão de fé. O motivo para eu pagar o dízimo está aqui. É preciso nós compreendermos o que a palavra de Deus diz sobre essa prática libertadora, para usarmos uma linguagem tão corriqueira nos dias de hoje. O dízimo, e disso vamos tratar no próximo programa, ajuda a comunidade a se libertar das amarras, não precisar de prefeitura, não precisar da esmola, não precisar da boa vontade de qualquer homem público para ficar pagando de forma constrangedora, humilhante e vergonhosa as despesas da igreja. É a própria comunidade que deve assumir os seus compromissos, o próprio batizado que deve assumir a sua responsabilidade junto à comunidade de fé. Se eu recebo da igreja a catequese da palavra, em contrapartida, a palavra de Deus pede que eu reparta com aquele que me instrui aquilo que Deus me deu. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Eu sou alimentado pela igreja, que me instrui na catequese da palavra. Devo repartir os meus bens com aquele que me instrui. Na sua paróquia, concretamente, é o sacerdote. É o pároco, é o pastor da paróquia. O dízimo entregue à casa de Deus é uma forma de agradecer a Deus, contribuindo com a sustentação da comunidade que me instrui. Com o dízimo,
a paróquia se liberta de tanto constrangimento. É tão vergonhoso que ali, aqui ou acolá, aquela paróquia precise do dinheiro da prefeitura, do dinheiro de fulano, de Beltrano, para pagar as suas despesas. Que coisa constrangedora, que coisa vergonhosa, que coisa humilhante. É a própria comunidade que tem que se sustentar. É a própria comunidade que tem que se autossustentar, que se automanter. A rigor, uma comunidade que tem um dízimo estruturado nem deveria estar fazendo quermesse, nem deveria estar fazendo bingo, nem deveria estar fazendo, digamos assim, sorteios. Isso indica que a comunidade ainda não tem uma pastoral do dízimo verdadeiramente estruturada. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Coisa constrangedora é muitas vezes você se submeter a fazer um show para arrecadar fundos da paróquia e coloca grupos musicais com músicas indecentes e chama para cantar certos grupos, certos cantores cujas letras são lascivas, músicas de duplo sentido, determinados bailes feitos para arrecadar recursos, onde se canta, onde se dança, onde se utiliza bebida alcoólica. Isso é típico de uma comunidade que ainda não tem um dízimo verdadeiramente estruturado. Às vezes, algumas paróquias se dobram diante do paganismo do mundo e se sujeitam para arrecadar o vil metal. O dinheiro do dízimo não é vil metal, mas aquele que é obtido com o pecado, com as coisas constrangedoras, com a bebida alcoólica, com as músicas indecentes, é dinheiro maldito. Reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Se você é instruído, se você é catequizado pela Santa Igreja. O dízimo também liberta. O dízimo também blinda, também protege a Igreja desse constrangimento vergonhoso que leva algumas comunidades, oxalá isso não exista no Brasil, mas se existir, que a comunidade se liberte disso e acorde para a necessidade do pagamento do dízimo, para, de fato, prover as necessidades da Igreja com dinheiro abençoado e não com dinheiro maldito.